a mais uma doutrinária do sábado à tarde, pedindo ao Mestre Jesus, um amigo e amado de todas as horas, que nos auxilie no propósito de aprendizado nesta relação terra e erradicidade. Abençoa, Pai amado, a todos nós, encarnados e desencarnados, nos impulsionando ao crescimento com Teu Filho Jesus. Assim sendo, pedimos bênção também especial para a Lina Lins, na fala de hoje à tarde, para que possa nos proporcionar uma mensagem de aprendizado, de luz, de bondade e de amor. Sendo assim, iniciamos os trabalhos desejando muita paz. Bom, hoje nós vamos falar sobre o texto Decidindo Rumos da História, que está no livro Colhendo Flores, Despontando Espinhos, de Marilinda Lima, a médium, e Irmã Elizabeth, ao Espírito. É um livro fantástico aqui da Casa Caridade, tem aqui na livraria da nossa casa. E é um texto que vai refletir bastante, sabe? A gente pega cada pedacinho dele e vai pensando. Aí eu decidi, então, usar essa metodologia. Eu leio um parágrafo e vou desenvolvendo pensamento e trazendo contribuições de outros autores. Então, como é que começa? Levanta-te e caminha. Este o clamor de Jesus para que saias da paralisia em que te encontras, que insiste em te imobilizar, impedindo-te as realizações por ti programadas no tempo que antecedeu a sua reencarnação atual. Então, o que é essa programação, esse compromisso que assumimos? Muitas vezes, e por que muitas vezes entramos na inércia, na apatia? Ao invés de estarmos produzindo, estamos lá, sentados no trono do apartamento com a boca escancarada, né? E hoje nos tablets, nos celulares, gastando o nosso tempo com coisas inúteis, quando poderíamos estar desenvolvendo outras coisas. Claro que a gente tem um momento de relaxar, de descansar, mas precisamos dedicar mais nosso tempo aos nossos compromissos espirituais. Então, sair da inércia. Que dificuldade sair da inércia? A própria lei da física diz que a gente tende, né? A primeira lei de Newton diz que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer em seu estado natural, repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Então, essa permanência no estado inicial é quando nenhuma força atua. Então, para sair da inércia, a primeira força que a gente tem que fazer é se movimentar. Porque às vezes a gente fica assim, se movimentar como? Em que velocidade? Para que direção? É dar o primeiro passo. Porque a partir do momento que a gente coloca o corpo em movimento, se não tem mais nenhuma força que vai te atrapalhar de caminhar, você dispara. É como colocar uma bola ladeira abaixo, né? Se a gente inicia um movimento, ela vai, desce. E aí a gente tem movimento aí sem parar, né? Então, é uma grande dificuldade para quem para nessa inércia saber como iniciar um movimento. Como é que a gente, quando se sente desanimado, quando sente que nosso tempo não está ocupado adequadamente, como nós conseguiremos sair disso para que a gente possa cumprir os compromissos que a gente assumiu antes de vir? Muitas vezes a pessoa fica só teorizando, sentada, esperando chegar, né? Então, e quando a gente está nesse processo de inércia, muitas vezes até por um processo depressivo, é muito difícil ter uma iniciativa. Então, acho que o primeiro passo é a prece. Pedir a Deus que nos guie para
para que possamos ter força para levantar, para agir. E as oportunidades de ação irão aparecendo a partir desse primeiro passo, né? Então, é tudo que a gente fala assim, tudo que a gente vai fazer de tarefa, até arrumar uma casa, a gente fica adiando, aí quando começa é que a gente vai se organizando e vendo o que é que vai para cada lugar e percebendo onde é que é prioridade, na verdade. Então, na nossa vida também, o nosso trabalho espiritual, o nosso compromisso, nós vamos encontrando o nosso lugar. Muitas vezes a gente chega até numa casa espírita, vai, não sente aquela conexão, mas um dia a gente encontra o nosso lugar. Vai em outra, né? Até se encontrar. Então, eu aqui nessa casa eu devo ter o quê? 15, 17 anos. Mas antes eu já frequentei outras casas, até encontrar. E até você começar a trabalhar, você tem que acreditar no seu potencial. Tem que ter iniciativa, tem que buscar. Nem sempre nós encontraremos dirigentes que vão te apontar o caminho. Você precisa ir atrás do seu caminho, né? Então, com muita pressa, com muito esforço, muitas vezes eu fui parar em determinados lugares no trabalho, claro, guiado por alguém. Lívia me levou para as mediúnicas, que era dirigente daqui. Marilinda, volte para a rádio. E a gente vai para esse trabalho e quando a gente começa, a gente vê o quanto o trabalho, na verdade, ajuda a gente. O falar, eu sempre falo a elas assim, o falar em doutrinária, o falar em rádio, para mim, porque eu gosto de falar, mas o fato do preparo que a gente tem para poder abordar os temas, estudar, correr atrás de ler, faz com que a gente se trabalhe em primeiro lugar. Então isso é muito importante. Os textos não caem porque a gente é um grande especialista naquele tema. Eles caem porque a gente precisa, né? Então, tem um trecho de Missionários da Luz, que é o de André Luiz Chico, que fala assim: lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e rogando socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Então, a gente não vai trabalhar aqui para ficar no céu contemplando. A gente vai trabalhar aqui para continuar trabalhando lá, para fazer parte dessa seara. Muitas vezes a gente fazia parte lá e veio para dar uma continuidade. Não podemos deixar que as limitações da carne façam com que a gente esqueça completamente esses compromissos. Então nós fazemos parte de uma equipe de trabalho desde o tempo lá em que estávamos no mundo espiritual, na erraticidade, né? Errante, quando a gente fala em erraticidade, a gente pensa que a pessoa não tem um objetivo, né? Porque quem é errante, né? Mas a gente estava ali trabalhando ativamente e veio com o compromisso de trabalhar aqui também. Se não é espírita, em alguma seara. Mas Jesus tem trabalho para todos. Basta o servidor estar pronto, não é verdade? Então, em Instantes da Vida de Chico Xavier, a gente tem assim, ó: contra o pingo de esforço que sustentamos a favor do autoaperfeiçoamento, surpreendemos o caudaloso rio de nossos impulsos instintivos que nos arrastam para a animalidade de que somos egressos. Ele traz aqui, o que é interessante nessa questão da inércia, a gente também tem uma tendência a voltar a antigos hábitos arraigados. Coisas que a gente já trabalhou, já superou ou acha que já superou. De repente a gente se vê de novo pego por aquilo ali, né? Então, aí a gente fala, pô, eu tava tão bem, tava fazendo tudo direitinho, caí de novo aqui, né, nessa armadilha. Por quê? Porque tá impresso ali no nosso perispírito, no nosso subconsciente, de hábitos que vêm de vivências anteriores. Nossos espíritos superaram a animalidade, né, para que a gente possa evoluir. E hoje a gente ainda resgata isso. Então, a gente também às vezes busca ambientes
que propiciam esse resgate. A gente tem que escolher onde a gente está. Eu sei que falam assim, quem é evoluído em qualquer lugar. Mas eu não vou me colocar nesse plano. Eu não me acho tão evoluída assim. Eu sei que determinados ambientes que trazem uma negatividade vão mexer comigo. Eu ainda não tenho essa evolução espiritual para criar uma couraça de proteção e nesse ambiente ser eu que influencio ao invés de ser influenciada. Em alguns momentos a gente consegue levar luz, mas em outros as trevas tendem a ofuscar a nossa luz. E a gente precisa reconhecer que momentos são esses, para a gente criar defesas. No início a gente pode evitar frequentar esses ambientes, esses momentos, se preparar para criar defesas, para a gente conseguir, a partir daí, levar essa luz, não se achando superior a ninguém, nem nada disso, mas porque a gente muda de sintonia e a gente se afina com a espiritualidade que vem nos orientar. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente fica querendo ser espírito evoluído. Não, espírito evoluído é assim, assim, assado. Aí a gente quer agir assim e acaba se metendo mesmo, eu vou falar um termo bem, se metendo em roubada, né? A gente quer ajudar, mas a gente também precisa reconhecer as nossas limitações. Então, se eu sozinha não consigo, eu posso chamar um companheiro ali para ir comigo, me ajudar em determinada tarefa, né? E uma característica muito forte de quem entra na inércia é a queixa. Porque a pessoa que está na inércia, ela responsabiliza tudo pelo problema dela. Então, ela é uma pessoa queixosa, normalmente. Porque quem não age, se queixa. Se você não está agindo, você sobra muito tempo para reclamar, para se queixar. Então, eu trago um texto de Painéis da Obsessão. Eu sou apaixonada por Manuel Filomeno de Miranda. Então, esse livro Painéis da Obsessão, eu sempre quando eu leio, eu fico tirando os trechos do livro. Esse livro eu copiei quase todo, porque ele é impressionante os ensinamentos. É Manuel Filomeno com Divaldo Franco, né? Então, não te queixes. A queixa traduz rebeldia aos códigos superiores da vida. O queixoso é alguém que se acredita injustiçado ante as naturais circunstâncias e situações em que se encontra colocado. Quando alguém se deixa arrastar pela reclamação, sem motivo real, assume uma posição falsa perante a vida, disputando atenções e requerendo reconhecimento de valores que está longe de merecer. A queixa é filha do azedume e da má vontade, que contribuem poderosamente para piorar o quadro de desequilíbrio daquele que deveria se candidatar ao esforço de renovação mental, aplicando todos os recursos para preservar as forças no bem e na esperança, por cujo método aspira a uma psicosfera benéfica e libertadora. Então vira um vício. Ser vítima vira um vício. Ser queixoso vira um vício. Porque aí ele vai ter aquela atenção direcionada para ele. E isso cria um ciclo vicioso que é difícil se libertar. Muitas vezes, quando a pessoa tem a oportunidade de melhorar, ela passa um tempo naquela ação, naquela melhora, mas parece que tem alguma coisa que atrai ela para voltar para aquela situação de queixa, de adoecimento, né? Então, a gente vê, os próprios psicanalistas, né, falam, às vezes o paciente está melhorando, ele vai arranjar várias desculpas, né, mas ele vai fugir da terapia, dá um jeito, não, faltou dinheiro, eu não vou poder mais ir. E deixa de ir justamente porque vai tirar ele daquela posição cômoda do coitadinho, do doentinho, né? Então a gente tem o quê? Um planejamento reencarnatório. Antes da gente vir, a gente vai sentar, se debruçar, ou alguém vai se debruçar por nós se nós ainda não temos condições de analisar nossa situação, porque tem espíritos que ainda estão bem endurecidos, mas ou nós sentamos junto com a espiritualidade e nos debruçamos sobre esse planejamento, ou quem quer o nosso crescimento vai fazer isso. E aí, o que a gente busca? Quebrar esses padrões. Esses padrões de animalidade que a gente tem e que tem resquícios em nós.
e que muitas vezes é o que gerou sofrimento na encarnação anterior. É o que a gente busca quando a gente vai sofrer aqui as provas, ou talvez expiações, ou aprendizados. Porque quando eu falo prova, eu fico analisando. Às vezes eu falo prova como aprendizado, mas prova é um teste, na verdade. A gente aprende e vai aplicar, não é isso? A prova é um teste, é o que você, em tese, já aprendeu, né? Então a gente vivencia aprendizados, a gente vivencia provas, né? E a gente assume um compromisso lá. A gente assume o compromisso perante o trabalho espiritual, a gente assume o compromisso perante os diversos grupos sociais a que a gente pertence, desde a que país eu pertenço, a que estado, a que cidade, a que ambiente de trabalho, a que ambiente familiar eu pertenço, ambiente religioso. Então, em todos esses ambientes eu tenho um papel. E a gente assume esse compromisso. Só que, às vezes, os chamamentos para a busca desses resquícios de animalidade faz a gente tender a voltar para o estado anterior. Então, se a gente pensar, as nossas desculpas para adiar nossos compromissos com a espiritualidade sempre são relacionados à vida carnal. Não é? Não vou não porque eu estou me iluminando. Não é isso. Não vou porque eu estou cansada do meu trabalho para poder manter o sustento no dia a dia. Não vou porque está chovendo. Não vou porque estou com dor de cabeça. Não, tem sempre alguma relação com esse mundo aqui, né? E nós vamos sempre tendendo a voltar a esses velhos hábitos. A gente se acostuma a ele. Precisamos acostumar o que é bom, que é a luz, né? Então, em Missionários da Luz, lá de André Luiz com Chico Xavier, a gente tem receber um corpo nas concessões do reencarnacionismo não é ganhar um barco para nova aventura, ao acaso das circunstâncias, mas significa responsabilidade definida no serviço de aprendizagem, elevação ou reparação. Aprendizagem, elevação ou reparação nos esforços evolutivos ou redentores. Gente, como o estudo faz a gente melhorar? A gente aprende também a ter paciência, que é aos poucos. E a gente sabe que a gente ainda não é perfeito. Mas como a gente passa a se analisar? Quando a gente olha para o outro, aponta para o outro, o que é que tem em mim que é igual aquele outro? A gente começa a analisar e a gente começa a ver, nossa, como eu tenho a melhorar? E percebe o quanto de esforço temos que fazer para não desperdiçar essa viagem aqui. Que tem que ser uma espera tão grande, a fila lá do outro lado está enorme. E a gente vai desperdiçar isso aqui. Aí a gente começa a pensar, né? No que eu não quero voltar para refazer. Nas relações, no trabalho. Por que eu não quero voltar? Que é isso, o que mais menos a gente quer voltar. É o que a gente mais tem que se dedicar. E na verdade é o que mais a gente tem resistência a se dedicar. Né? Então a gente precisa trabalhar isso. Não é que a gente virou santo. Mas a gente está se esforçando. E nesse esforço vão dizer, você agora é santo, né? Você... Não sou não. Mas eu estou me esforçando. Porque é um esforço diário. Tem dias que a gente está mais, né? Mais raivoso, mais estressado. Tem dias que não. Hoje mesmo eu recebi uma fechada. Um homem não me deu passagem, na verdade, assim. Aí eu fiz, que egoísta, custava me dar passagem. Aí veio uma vozinha no meu ouvido. Tem dias que você está assim também. Ele não é egoísta, ele está. E tem dias que você está também. Aí eu, é verdade. Não é? Então, o que eu vi assim, tinha Jesus atrás, cheio de mensagem, e no trânsito é assim. Então, mas não tem dia que nós estamos assim também? Por que o nosso irmão na Terra não pode ter esse momento? Então, aí a gente vai aprendendo a se avaliar, não só nos nossos atos, mas no que a gente julga do outro. Porque a gente vai aprendendo, então, no próximo dia que eu estiver estressada, eu vou tentar, mesmo sem querer, dar passagem a todo mundo, né? Pra gente ir, não ter um outro que sofra o que a gente sofreu ali naquele momento. Então, tem um outro trecho do Colino Flores que fala, portanto, tens condição de desenvolver o teu caminhar, avançando no estágio em que te encontras. Ainda que não sejas um atleta tecnicamente preparado, podes vencer a si mesmo, superando obstáculos, enfrentando desafios, sendo célere sem precisar correr. Esse célere sem precisar correr é o equilíbrio, tudo é o equilíbrio, né? Então a gente precisa encontrar um equilíbrio
no nosso ritmo, no que a gente espera de nós. Porque também, quando a gente espera demais e cobra demais, a gente entra na inércia por causa disso. Porque a gente fala, nunca que eu vou ser igual a fulano nesse trabalho, então não venho mais não. Não é verdade? Mas se a gente parar para olhar, poxa, eu ontem estava assim e hoje eu estou melhor, e nos compara com nós mesmos, aí tudo bem. Mas se a gente tem pressa de alcançar determinado nível de evolução aqui, agora, a gente não vai conseguir. A gente tem que ter paciência com as nossas limitações, né? Aí ele fala uma coisa muito importante. O nosso preparador técnico para isso, Jesus. E as regras estão na boa nova que Jesus trouxe. Então Jesus é um exemplo. Ele não é um preparador técnico que fala assim, corre que eu estou te olhando. Não, ele corre junto. Ele é um exemplo vivido. E o que ele trouxe foi um guia de como sair disso. Quantas pessoas que eu falo assim, ó, tá desempregada, vai fazer um trabalho voluntário? Olha o movimento sendo criado. Olha, eu comecei a fazer um trabalho voluntário uma vez, logo que eu me formei. Eu fiquei até com pena que eu não consegui ficar, porque depois de um tempo começou a aparecer trabalho. Porque a gente tem a disposição de servir. Então o serviço aparece. Em todos os aspectos da vida, no trabalho monetário, né? No trabalho formal, né? Remunerado, no trabalho espiritual. A gente vai assistir ali uma doutrinária, né? E aí vai desenvolvendo isso, tá? Então, Jesus é o nosso guia. Aí eu trouxe outro texto de Trilhas da Libertação, de Valdo Franco. Confundem a razão e o sentimento, gerando dificuldade. Eis porque o hábito da meditação, da análise cuidadosa antes de determinadas decisões, se não de quase todas, tornam-se indispensáveis. Pensar 2 vezes antes de agir, como assevera o refrão popular, é a atitude de equilíbrio. É o que eu falei de ser célere sem pressa. Então, muitas vezes, quando nossa mente está muito agitada, nós precisamos parar, respirar. A meditação era para ser uma prática diária, na verdade. Por quê? Porque mantém nossa mente asserenada e nós tomamos as melhores decisões sobre como agir, para que lado seguir. Então, essa frase fala justamente desse equilíbrio. Muitas vezes não é uma prática meditativa oriental, como a gente está acostumada, mas uma prece, voltar para si, voltar para Deus e fazer uma prece. Porque quem lê o Pedi e Obtereis, vê qual é o poder da prece. Quem se concentra em como a vida tem respondido às suas preces, a gente vai observando como ela é poderosa. Não para fazer o que a gente quer, mas para que a gente vislumbre qual é o caminho traçado por Deus e consiga aceitá-lo. E aí a gente consegue praticar tudo com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade e serenidade. Então ela traz um outro trecho, Marilinda, linda, encolhendo flores, despontando espinhos, que nada te atemorize. Sabes o quão paralisantes são os medos. Trazem insegurança, têm origem no orgulho, malsão. Força que fomenta a dúvida nas mentes incautas, forjando a impressão de autoproteção a males que outros podem lhe causar. O medo advém do orgulho. O medo de falhar advém do orgulho. O medo de não ser competente advém do orgulho. Porque a gente quer mostrar que a gente sabe, que a gente faz bem, quais são as nossas potencialidades. Mas quando a gente pensa que a gente só precisa prestar contas a Jesus, a Deus, a gente tem que se esforçar para fazer o nosso melhor. Quando você está fazendo o seu melhor, você não tem como falhar. Você já está fazendo, né? Eu lembrei de um trecho de Nosso Lar em que estava ocorrendo, se eu não me engano, foi a Segunda Guerra Mundial. E aí começaram a chamar trabalhador, porque estava as trevas circundando o planeta. Em Nosso Lar, então, o medo das pessoas começou a mexer com a energia do lugar. Então, os habitantes foram chamados para fazer um curso contra o medo.
Porque o medo paralisa mesmo. E para a gente sair dessa paralisia, quando começa a se movimentar, a gente continua, é o que eu falei. Mas quando a gente está inerte, paralisado, a gente não consegue. Então, para que a gente não entre nessa inércia, a gente precisa preveni-la. E uma forma de prevenir é evitar esse medo. E aí eu sempre falo, quando vier a força do pensamento, quando vier o pensamento, afaste. Substitua. Se vier você não é capaz, então e você acha que não é, mas eu posso me tornar. Porque tudo que a gente não é capaz agora, quando a gente pratica é que a gente se torna capaz. Se eu não sei fazer bem algo agora, se eu começar a fazer, eu vou começar a fazer bem. Com treinamento, com esforço, a gente pode fazer o melhor, né? E ela encerra falando, o bem nunca produz o mal. Crê nisso e continua firme e determinado no trabalho único e inestimável, Redentor das almas em ascensão, todos nós. Então, não podemos, buscando fazer o bem, justificar um mal. Nunca que o bem produz o mal. Então, por isso que é importante a meditação. Essa minha atitude vai gerar quais consequências? A gente precisa analisar. É difícil. Eu mesmo sou impulsiva. Muitas vezes eu ajo, aí tem que parar mais, né? Muitas vezes alguém me diz alguma coisa, você tá errada nisso, nisso, nisso. Eu antes fazia, rebatia, ficava tentando me justificar. Hoje eu tenho tentado o quê? Porque eu ainda estou no exercício. Eu vou refletir o que você falou e depois eu, em vez de se defender, né, rebater, né, raquete, não é um jogo de ping-pong. Então eu paro e falo, eu vou refletir sobre o que você falou. Porque às vezes a pessoa tem um pouquinho de razão, tem muitas vezes, mas às vezes é um pouquinho, é um lado, porque às vezes o que a gente acha que a gente não é, se nós passamos essa impressão para alguém, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada. Não é verdade? Então temos que ter esse cuidado. Cuidado aí que tá molhado, ó. Cuidado aí para não escorregar. Temos que ter esse cuidado. Né? Porque a gente está aqui para reforma íntima. Então se o outro está nos ajudando, ele está nos ajudando, por mais que a intenção dele não seja ajudar. Mas se ele está nos ajudando, nos fazendo uma crítica para que nós possamos refletir sobre nossas atitudes, vamos parar para ouvir. Às vezes a gente não deixa nem a pessoa complementar o que está falando. Às vezes é bom até anotar. Fulano disse isso aqui de mim, vou refletir. Chega em casa, abre o evangelho, ó, e vê. Ó. Aí você pensa que pode ter o seu lado de razão você, mas o outro também tem o dele, para ele estar enxergando isso em você. Então, cabe a nós parar, refletir e pensar, né? Então, ele fala assim, ó, a tua pista de atletismo, só tu podes construir. És único para Deus e tens uma história que só tu podes ler e modificar. Foste tu que escreveste. Outros podem caminhar contigo, mas decidir o rumo de tua história só a ti compete. Então, é isso que... Quando os palestrantes falam assim, às vezes eu ouço muito palestra. Eu estou no carro, tá ligado no YouTube, ouvindo palestra. Que isso me ajuda, o dia fica bem melhor, né? Então, eu às vezes estou lá ouvindo aí, falando assim, o processo de evolução, processo solitário. Aí eu pensava assim, gente, que absurdo, tanta gente que ajuda a gente, a espiritualidade lá. Mas é porque ninguém pode vivenciar por você as coisas. O solitário é nesse sentido. Ninguém pode. Quantas vezes a gente pensa assim, ó, nós que somos mães, né? Que a gente não quer que nossos filhos sofram. Aí a gente olha para nossos filhos assim, poxa, isso aqui que eu já consegui pensar sobre a vida e conseguir enfrentar melhor. Eu queria que meus filhos já tivessem esse esclarecimento. Tem coisa que a gente não consegue passar para o outro pela fala. Nossos sentidos ainda não podem passar a experiência para o outro. E a gente fica, puxa, eu queria tanto que essa experiência fosse passada. E não dá, a pessoa vai ter que construir sozinha.
E a gente fica teimando, achando que a minha experiência é a válida, e aí a pessoa não é o caminho dela, a pista de atletismo dela. Numa corrida de atletismo ali, tem uma raia para cada atleta. Pronto, né? Não podemos invadir a raia do outro. Podemos fazer o quê? Vai, tô torcendo por você, né? Ou pode ter o técnico, nosso guia espiritual, né? Nosso protetor espiritual é o técnico, né? Treina a gente para prova, torce, mas quem vai correr somos nós. Ninguém pode correr. Olha, hoje eu tô muito afim de correr para mim. E aí, se você ganhar medalha, vem para mim. Não tem como a gente fazer isso. Então não tem como fazerem por nós e não tem como fazermos pelo outro. Então isso, muitas vezes a gente fala disso até no próprio trabalho espiritual, que a gente quer assumir o que não é nosso. E a gente está sendo injusto com o outro também, a partir do momento que a gente faz isso. Porque a gente está... É a nossa vaidade isso. Porque a gente acha que o nosso modo de ser e de pensar é o que é o certo para determinada situação. Para a gente, muitas vezes, devia ser eu aqui, eu sentada aí assistindo, eu limpando o chão, porque só fica tudo certo se for do meu jeito. Então, são várias Alinas ali fazendo a mesma coisa. E nós somos seres completamente diferentes. Até eu que sou gêmea, minha irmã é completamente diferente de mim. Completamente. O gênio, o jeito de ser. Às vezes ela fala, eu queria ser com você. E eu falo, eu queria ser com você. E aí a gente, né? Porque a gente olha para a qualidade do outro e quer ter aquela qualidade. Eu acho ela tão equilibrada assim, mais serena, no jeito de falar as coisas. Tem mais bondade no coração. Aí eu queria ser assim, né? Mas cada um traçar o seu percurso. Cada um vai traçar o seu caminho. Então isso é o quê? Autorresponsabilização. Eu sou responsável por mim. Nossos filhos, enquanto são crianças, nós somos responsáveis por eles. Por educar, por ajudar na formação da personalidade. Mas depois disso, eles são responsáveis por eles mesmos, né? Então, tem um trecho de Boa Nova em que Jesus, esse livro, eu sempre cito ele, vocês já repararam? Sempre cito Boa Nova, de Humberto de Campos, né? Com Chico Xavier. Por quê? É um livro em que eu me sinto mais próxima de Jesus. Eu me sinto que cria uma intimidade maior entre eu e ele. Não é aquele indivíduo ali naquela cruz ali, não é. Então ele fala assim com João Evangelista, né? João, minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Quando ele estava lá no Horto das Oliveiras, que o povo ia dormindo e ele naquela espera, né? Ela significará, para quantos vierem em nossos passos, que cada espírito na terra tende a ascender sozinho ao calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Olha como ele usou aquela situação para dar um exemplo de como nós enfrentaremos também o nosso Via Crucis, o nosso Calvário. Né? E dentro disso, o que é que acontece muitas vezes que a gente vê nas histórias de evolução? Muitos espíritos são proibidos de intervir para um familiar, porque a espiritualidade percebe que está se atrasando, preso aquilo ali, porque quer vivenciar pelo outro esse aprendizado. Muitas vezes é posto para esquecer. Eu já vi literatura em que o espírito foi posto para esquecer de um determinado ente querido, porque aquele apego àquele ente querido que estava no nível inferior fazia com que ela não conseguisse ascender. Então, por um momento, precisou esquecer para que mais tarde possa de novo retomar essa relação. Então, nós temos essa tendência, e é muito de nós também
brasileiros também, né? A gente tem esse apego, essa coisa de querer fazer, se pudesse, né? Fazia tudo pelo filho, pela família. É bom amar a família, é maravilhoso, mas a gente tem que ter cuidado com o apego excessivo. E aí, Chico Xavier traz Instante da Vida. Essa terrível disparidade entre o que ainda somos e o que devemos ser é peculiar a todas as pessoas que despertaram para as exigências da ascensão espiritual. Esse conflito que surge dentro de nós, porque a gente queria ser tão melhor e a gente ainda não é. Já é um caminho, porque a gente está buscando melhorar, por isso que a gente tem essa aflição. O próprio Paulo de Tarso, refletindo sobre semelhante problema, declara no versículo 19 do capítulo 7 de sua epístola aos Romanos: não faço o bem que desejo, contudo, o mal que não quero, esse faço. Não é assim a sensação? A gente queria ser tão melhor, mas quando vê já falou, quando vê já reagiu, quando vê já foi, não é assim que a gente fala? Nossa, eu achava que eu ia estar equilibrado, e aí quando fulano falou isso ou isso, aquilo pra mim, pronto. Quando eu vi, eu eu nem lembro o que é que eu falei, tem gente que fala assim ainda. Né? Então, eu trouxe um trecho de Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, do livro Renovando Atitudes, que é outro livro que eu amo, e que traz muitas lições, assim, muita reflexão. Renovando Atitudes é muito da reforma íntima, né? Então, assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem em nossa vida, incluindo sentimentos e emoções, é um passo decisivo em direção à nossa maturidade e crescimento interior. As pessoas que acreditam ser vítimas da fatalidade continuam a apontar o mundo exterior como culpado dos seus infortúnios. Recusam absolutamente reconhecer a conexão entre seu modo de pensar e os acontecimentos exteriores. Então, não busca em si mesma quais são as causas reais das suas aflições, né? São cargas genéticas e pela forma como foram criadas, afirmando que não conseguem ser e fazer o que querem. Então, é porque meu gene vier assim, é porque as circunstâncias fizeram com que eu fizesse isso ou que eu seja isso. Não sabe que são arquitetos de seu destino, nem se conscientizam de que o passado determina o presente, o qual, por sua vez, irá determinar o futuro. Defendem seus gestos e atitudes infelizes dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam desta forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. Então, temos o lar que merecemos. São os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento dos outros para conosco. Isso é muito importante. Porque a gente fica querendo apontar no outro problema da relação. Mesmo que o outro seja um grande problema, uma pessoa super problemática, nós sempre vamos ter que refletir de que forma eu posso melhorar eu mesma para melhorar essa relação. Porque você não tem como mudar o outro. Como é que você vai mudar o outro? Essa palestra hoje era para fulano. Essa palestra hoje era para cicrano. E não para refletir. O médico que recebe mensagem diz: isso aqui é para fulano. E nem enxerga que é para si mesmo. Por quê? O Espírito vem para falar com quem? Com você. Né? Então, são os nossos comportamentos interiores que modificam o comportamento do outro para conosco. Se você grita, o outro grita. Se você gritar mais alto porque o outro está gritando, ele vai gritar mais alto ainda. Né? Se somos, pois, constantemente maltratados, é porque estamos constantemente nos maltratando e ou maltratando alguém. O que permitimos que na nossa relação aconteça? Eu vi em uma palestra de Haroldo Dutra Dias. Eu gosto muito de Haroldo Dutra Dias. Assim, eu gosto demais da fala dele. Tanto que às vezes eu vou... Hã? Haroldo Dutra Dias. Eu gosto tanto da forma como ele fala, eu me identifico.
que às vezes eu tento ouvir outros palestrantes, mas aí no meu, vou voltar para Haroldo, sabe? Eu ouço muito ele. Então ele contando uma história, eu acho que foi Chico que contou, de um homem que chega num posto de gasolina para encher o tanque. E aí ele vai colocar gasolina e ele vê um cachorro gritando. Gritando. Terminou de colocar a gasolina, o cachorro gritando. Pagou a gasolina, o cachorro gritando. Aí ele, moço, por que esse cachorro está gritando? É porque ele está deitado em cima de um prego. Mas e por que ele não levanta e sai daí? Porque está doendo o suficiente para ele gritar, mas não está doendo o suficiente para ele se mover. Olha aí, nós, para sair das situações, se a gente ficar na lamentação, a gente fica naquilo ali, não sai nunca. Quantas vezes, gente, eu não estou pregando autoflagelação, desejar sofrer, nada disso. Mas quantas vezes passamos por situações muito difíceis na nossa vida, muito difíceis. E elas nos transformam. Dói, a gente vai seguindo para frente. A gente não sabe a história do outro, a gente vê o outro sorrindo, a gente vê o outro ali interagindo, a gente não sabe quanta dor tem na humanidade. Mas dói. Aí depois de muito tempo que você lembra, ainda dói um pouquinho, mas você pensa assim, como aquela coisa me transformou. Como aquela coisa me mudou nisso aqui, me fez agir nesse sentido. Quando, às vezes, tem situações traumáticas que dói tanto na gente, que a gente passa a ser mais cuidadoso com o outro, porque a gente fala, gente, como isso dói. Não quero que o outro passe por isso também, não. E a gente passa a ser mais cuidadoso nas relações. Tem coisa que é bobagem. Outro dia, eu estava aqui perto do centro espírita, aí tem uma casinha com, tipo um mercadinho bem simplesinho, com as frutinhas na frente. E não tinha onde parar, e no lado tinha uma casa, e tinha uma senhora na calçada, sentada numa cadeira. Aí, eu vou ter que parar o carro na frente dela. Parei o carro na frente dela, assim, ó, postado nela. Aí eu desci e fiz, a senhora me desculpe parar o carro aqui, eu só vou pegar umas frutas ali. E eu vou tirar o carro daqui. Aí ela, meu Deus, que menina educada. Como se fosse, eu não sou essa educação. As pessoas não conhecem. Mas como você olhar para o outro fosse uma coisa extraordinária, porque nós não estamos olhando para os outros. No máximo a gente olha, e olhe lá para os de dentro de casa, porque hoje em dia a gente conversa pelo zap, né? Certo? Então a gente precisa olhar mais para o outro, não com esse olhar de fulano tá errado só, mas como eu posso fazer para essa relação dar mais certo. Então, respirar, construir, não é com todo mundo que a gente consegue. Mas aí você pensa assim, com aquele que você não consegue, né? Aquela pessoa, você pensa assim, se eu não fizer isso agora, eu vou ter que voltar outra vida com essa criatura. Então aí você, se esforça mais. Bateu na madeira, foi? Então, tá precisando se esforçar mais. Quantas vezes? Eu não sei, eu já pensei em algumas aqui na minha cabeça. Mas para voltar para trabalhar isso? Não. Que nada. Se liberte. Como é que a gente se liberte? Perdoando, porque a mágoa é uma algema. A mágoa é uma prisão solitária. Sabe aquelas solitárias que você não pode ver o sol? É a mágoa. Então a mágoa, o perdão liberta. E quando você se liberta, se o outro é miserável, gente ruim, maltrata, é um problema dele. Passa a ser só um problema dele. Não tem varinha, né? Pra fazer a pessoa se transformar. Então passa a ser um problema só dele. É fácil, eu sempre falo, é mais fácil falar, mas a gente pode fazer um exercício. Sempre que aquela pessoa aparecer em sua frente, pense em mais uma encarnação com ela. Sempre. E aí você consegue, né? Quem sabe até você consegue uma outra encarnação com ela, mas com outra relação. A coisa melhor do mundo é a reconstrução de uma relação, a pessoa que você não suporta, depois de um tempo encontrar. Eu já aconteceu isso comigo, por isso que eu digo. Uma pessoa que eu não tolerava, depois de um tempo eu encontrei. E a gente construiu uma nova relação, sem nem tocar no assunto da anterior.
Que coisa maravilhosa. Porque a pessoa mudou e eu mudei. Eu também tinha meus defeitos. E tenho ainda. Mas ela se transformou em algumas coisas e eu me transformei em outras. E hoje a gente se adora. Olha que delícia. Ainda na mesma vida, gente. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Na mesma vida, ó. Então, quantas oportunidades a gente perde por orgulho e vaidade? Porque a gente acha sempre que o outro está errado e a gente está certo. Que a gente acha que nós somos o modelo. Que todo mundo tem que ser igual a nós. Ou então que nós somos a vítima, que ninguém me dá atenção, que ninguém me liga, que ninguém me ouve, que ninguém me atende, né? Eu falo sempre, quer falar comigo, insista. Porque eu dou aula, eu estou em tal lugar, quando eu olho o zap tá cheio, eu não consigo acompanhar, né? Então, a gente tem que pensar que o outro nem sempre vai ter a disponibilidade de tempo para suprir as nossas carências, né? Então, estarmos preparados para viver em comunidade, em sociedade, é isso. É respeitar as diferenças. Eu não falo nem em tolerar. Porque tolerar é, eu te suporto, né? Assim, aí parece que dá tolerar. Mas respeitar, você pensa diferente de mim. Pronto. Se der pra gente viver juntinho, tudo bem. Se não der, cada um na sua, mas de forma respeitosa. Então assim a gente consegue viver numa sociedade, ainda mais nesses tempos que temos ideias tão extremas umas às outras, né? Então vamos encerrando aqui nossa fala, já deu nosso horário, a espiritualidade tem horário certo, né? E eu agradeço muito estar aqui, porque isso aqui pra mim é o que me ajuda a construir isso tudo que eu tô falando, a tentar botar em prática.